Boa noite a todos. Mais uma vez eu agradeço o nosso encontro fraterno à luz do Evangelho. O nosso tema de hoje é desigualdade das riquezas. Um tema delicado que não pode estar limitado a estes poucos minutos de reflexão, que precisa ser analisado com um olhar bastante cristão e fraterno para não dar margem a possibilidades de revolta diante da providência divina, nem tampouco de servir como embasamento para discursos políticos neste mundo polarizado em que vivemos. Também é um tema que transborda o nosso olhar, porque sempre que olhamos ao nosso redor, a desigualdade é uma realidade gritante que precisa ser enfrentada. Vivemos em um mundo tão desigual, com um abismo social tão grande, com tantas mazelas, tanta exclusão e, por outro lado, com tanta ostentação, que podemos até chegar ao ponto de questionamento em relação à justiça de Deus. E isso nos remete a uma frase já usada por nós em um outro encontro, uma frase de Haroldo Dutra, em que ele diz: vivemos em um mundo cheio de injustiças, mas não há no mundo nenhum injustiçado. Essa frase é carregada de muito significado. É claro que não é possível questionarmos as injustiças do mundo, até porque as enxergamos a todo momento e as sentimos na pele. Mas é claro também que não podemos nos colocar como injustiçados, porque como espíritas sabemos que somos herdeiros do nosso passado e herdeiros de nossas escolhas. Sabemos também que em um contexto de pluralidade de existências materiais, de aprendizado, de resgate, de missões, é claro que passaremos por diferentes experiências, sempre plantando o que vamos colher na medida em que colhemos aquilo que já foi plantado. Reencarnarmos como ricos ou como pobres é uma escolha que fazemos pela garantia e cumprimento do nosso livre-arbítrio e também pelo cumprimento das leis de causa e efeito e de progresso. Ser rico ou ser pobre não é um benefício nem tampouco um castigo, mas sim uma condição que deriva de nossas escolhas e de nossas necessidades de aprendizado, resgate, expiações ou por missões. É uma oportunidade de refazimento, é uma prova que precisa ser enfrentada. Na questão 815, nós temos a seguinte pergunta: qual dessas provas, pobreza ou riqueza, é mais terrível para os homens? E os espíritos nos respondem que elas são proporcionais em riscos. Segundo os espíritos, a miséria provoca revoltas e queixas, enquanto a riqueza incita excessos em relação ao orgulho, à vaidade e à vida sensual. Então perceba que ambas as condições trazem os seus riscos, da mesma forma que ambas trazem os seus benefícios e inúmeras possibilidades. Se é uma prova, o importante é que, independente da condição, eu analise o meu comportamento, a minha postura diante daquilo que me é colocado. Como eu me comporto diante da abundância ou da escassez? Como eu me mostro? Com arrogância ou com humildade? Como eu desenvolvo minha experiência, agindo bem ou me comprometendo diante da provação? Já a questão 816 nos mostra que os ricos sofrem mais tentações pelas facilidades trazidas pelo dinheiro. Porém, por outro lado, por conta desse mesmo dinheiro, também recebem mais meios de fazer o bem. De novo, a mesma regra: riscos e possibilidades. Da mesma forma, a pobreza exige resignação, paciência e coragem. Pode nos tornar mais humildes ou simplesmente despertar a nossa revolta.
E é claro que a pobreza também, por ser uma prova que impõe limitações, tem as suas notórias dificuldades. Uma coisa é certa: se não existe acaso, estamos exatamente onde deveríamos estar, enfrentando as situações necessárias para a edificação do espírito que somos. A nossa vida material é sempre resultado de nossas ações. O que vivemos hoje é o resultado das diversas existências que já tivemos. Vejam a questão 814. É feita a pergunta: por que Deus concede a uns riqueza e a outros a miséria? E os espíritos nos respondem: para experimentar os espíritos de modos diferentes. É claro que tudo na obra de Deus tem uma finalidade útil. É claro também que a pobreza e a escassez nos incomoda mais, mesmo quando vividas por outras pessoas, porque é claro que nós temos a capacidade de nos compadecer com a dor do outro. E aí também precisamos desenvolver a nossa fé e a nossa resignação. Mas, apesar da nossa visão resignada, sobretudo diante da pobreza, precisamos cultivar a certeza de que é necessário olhar para fora. E a partir da ideia de fraternidade, de caridade, prestarmos auxílio ao nosso próximo, sobretudo aos mais carentes, aqueles que têm a prova da pobreza para enfrentar, sem julgamentos e com senso de solidariedade e de compromisso social, preocupado sempre com a busca de mais justiça social e de mais e melhores oportunidades para todos. Vejam a questão 811. Foi feita a pergunta: será possível e terá existido a igualdade absoluta das riquezas? E os espíritos nos respondem: não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. A isso se opõe a própria característica de cada indivíduo e de cada espírito que o anima, inclusive em relação ao seu caráter, em como age diante das circunstâncias e das oportunidades. Vejam que as desigualdades desafiam as nossas potencialidades. Se tudo na obra de Deus tem uma finalidade útil, é claro que a desigualdade tem uma finalidade útil também. As desigualdades desafiam as nossas potencialidades, mobilizam nossas ações e nossa busca por aquilo que almejamos. Muitas vezes nos desenvolvemos na escassez. Nós somos movidos por nossas necessidades e por nossos desejos. E é claro que nesse processo de desenvolvimento, precisamos ter em mente os exemplos do Cristo e a consciência de que é necessário auxiliarmos as pessoas ao nosso redor em seus processos de desenvolvimento também. O Evangelho nos propõe um desenvolvimento em comunhão. A vantagem da desigualdade é o progresso que ela pode nos oferecer, que ela pode desencadear. Evoluímos pelo enfrentamento de nossas limitações e motivados por nossas necessidades e por nossos desejos. Assim, evoluímos materialmente, intelectualmente, e quando norteados pelo Evangelho, assim também evoluímos moralmente. O enfrentamento das desigualdades nos garante progresso. Deus não nos criou prontos, mas como centelhas do seu amor, com todas as potencialidades para sermos deuses também. Mas, diante do dom recebido, temos a premissa do trabalho, temos a premissa da ação.
cabe a nós o trabalho da caminhada, passo a passo. Como nos mostra o Livro dos Espíritos, na questão 811, a desigualdade é uma condição inevitável. Mas vejam bem, inevitável neste estágio de desenvolvimento em que estamos. E é claro que precisamos considerar que o nosso atual estágio de desenvolvimento como espíritos imortais é ainda muito limitado. É claro que nós estamos ainda muito mais próximos do átomo do que do arcanjo. Mas, se nós estamos em processo evolutivo e destinados a um melhor porvir, não podemos estancar o nosso olhar e cristalizá-lo no agora, correndo risco de usarmos essa ideia como justificativa às injustiças, como se estivéssemos lavando as mãos diante do sofrimento dos menos afortunados. E retomando a questão 811, temos ainda um ponto bastante importante. Vejam a pergunta: será possível e terá existido igualdade absoluta das riquezas? Vejam que aparece a expressão igualdade absoluta. O Haroldo Dutra costuma dizer que cada palavra do Evangelho é uma garrafa de suco concentrado que precisa ser diluída em vários litros de água. Cada palavra é carregada de profundo significado e pode ser analisado também com profundidade. Deve ser analisado com bastante profundidade e responsabilidade. É claro que uma igualdade absoluta não é possível. E talvez hoje, pela nossa experiência e conhecimento que já temos, essa pergunta sequer seria necessária aos espíritos. Nós mesmos somos capazes de respondê-la. Agora, o fato de não ser possível uma igualdade absoluta não nos isenta da responsabilidade de trabalharmos, ao menos, para uma igualdade relativa, já que precisamos nos preocupar com o bem-estar de todos, e isso é um compromisso moral que nós temos como espíritos em edificação. Na própria questão 811, temos um complemento no item A. É feita a pergunta: há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Qual remédio? A busca pela igualdade absoluta. E a pergunta continua: que pensais a respeito disso? E os espíritos nos mostram que tais pessoas que lutam por uma igualdade absoluta são seres sistemáticos que correm atrás de quimeras. Agora vejam com bastante atenção: quimera é igualdade absoluta. E o fato de igualdade absoluta não ser possível, como eu disse e reforço, não nos isenta do compromisso de busca, ao menos por uma igualdade relativa. Podemos considerar, sim, a impossibilidade de divisão igualitária e negar, no estágio em que estamos, utopias igualitárias. Mas não temos o direito de nos conformar com uma desigualdade tão grande como essa com a qual convivemos. O discurso de meritocracia não pode ser uma desculpa para os problemas, inclusive para aqueles de distribuição de renda, que nós provocamos ao longo de nossa caminhada histórica. Toda essa desigualdade que existe é consequência de nossas ações ao longo de nossa caminhada, encarnação após encarnação, como espíritos ainda imperfeitos. E essa desigualdade que nós provocamos é nossa responsabilidade. Minimizar essas injustiças nos cabe, como compromisso moral. Se nos construímos em comunhão, temos sim deveres para com o próximo. E precisamos, sem ideologias ou quimeras, trabalhar e lutar para que nossa sociedade se torne mais justa, não a partir de uma igualdade plena de recursos,
porque como espíritas e como cidadãos reconhecemos as causas dessas desigualdades e como espíritas reconhecemos as necessidades das desigualdades. Mas precisamos sim lutar contra esse abismo socioeconômico que separa os mais ricos dos mais pobres. Reconhecemos a providência da desigualdade, mas como cristãos não podemos nos conformar com a miséria indigna que fere, exclui e humilha. Não há progresso ou evolução coletiva sem o enfrentamento da miséria. A busca por direitos, garantias e maior igualdade a todos faz parte de nosso trabalho, que reconhece que a caridade é amenizar a dor do outro e que sim, na medida em que evoluímos, precisamos garantir menor desigualdade e melhores condições de vida a todos os nossos irmãos, já que somos inclusive membros de uma mesma família universal. É claro que essa reflexão não se esgota aqui, mas fica o convite para uma consulta cuidadosa, sobretudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritas. Continuem essa reflexão, consultem a própria consciência, fiquem em paz. Obrigado pelo encontro fraterno e até o nosso próximo encontro com a graça de Deus.